Olá! Eu sei que você tem dificuldade em algumas áreas da sua vida, ou no mínimo, na pior das hipóteses, uma área. Quando eu falo disso, eu estou falando de um desejo que você pode ter de parar de fumar, ou parar de beber, ou mudar o seu hábito alimentar, mudar o seu hábito financeiro, parar de usar o cartão de crédito ou de usar de forma diferente, diminuir sua compulsão em comprar. Eu sei que você sofre com isso. Eu estou falando porque eu também sofro. O tempo inteiro eu estou observando quais hábitos eu preciso mudar. E é sobre isso que eu tenho para falar com você hoje. Mais do que falar sobre hábito, eu vou te apresentar um caminho para você mudar esses hábitos. Se você colocar em prática, pode ter certeza que vai dar resultado, porque dá resultado comigo. E a mudança é constante. Constante, a gente está sempre mudando de hábito. A cada etapa da sua vida, você muda os seus hábitos para melhor. Porque essa é a intenção. Afinal de contas, a gente quer melhorar, a gente não quer piorar, não é verdade? Se você quer saber como funciona o princípio do hábito, por que você tem tanta dificuldade em lidar com essas coisas, como eu disse, da alimentação, da atividade física, do dinheiro, do cartão de crédito, de coisas que você não gosta em você. Às vezes é um hábito bobo, é um hábito de comportamento que você não gosta e quer mudar e tem maior dificuldade. Fica aí até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você, eu vou revelar para você o que você precisa fazer para se livrar ou mudar esse hábito que te incomoda tanto. Eu sou Marcinho Álvares, Brain Influencer, e eu ajudo você a tomar decisões que façam sentido para o seu sucesso. O que acontece em relação aos hábitos é que a gente não escolhe os hábitos, aprendemos por imitação. Como que uma criança aprende a falar? Por imitação. Então não importa em qual parte do mundo que ela esteja, por imitação ela vai aprender aquela língua e vai adquirir o hábito de falar aquela linguagem. E o mesmo acontece para quase tudo na vida. Quase tudo na vida da gente é adquirido. E a maior dificuldade que a gente tem é exatamente de mudar o que é adquirido. Porque quando nós adquirimos esses hábitos, o nosso cérebro vai buscar a forma menos dolorosa de colocar esse comportamento em prática. E esses hábitos vêm de quem está próximo, ou vêm ali de acompanhar a maioria, ou de pessoas que admiramos. Eu tenho até uma lembrança de quando eu era criança, mas criança mesmo, de 5 anos, se eu tinha isso tudo. Devia ser mais ou menos 5 anos. Meus pais fumavam e pelo exemplo que eu tinha em casa de eles fumarem, eu tinha o desejo de fumar. Perceba como que é a imitação. E o que eu fazia? Eu saía procurando bituquinha de cigarro e simulava que estava fumando. Por vezes eu acho que procurei alguma forma de acender aquilo ali. Para quê? Para imitar. E é possível que isso se tornasse um hábito. Felizmente, não me chamou a atenção o cigarro e eu não adquiri esse hábito, que obviamente pode se tornar um vício, que é mais do que a repetição e fazer de forma automática, que são os hábitos, cria uma dependência física ou psicológica do que você acabou transformando em vício. E é muito interessante a forma que o hábito se instala na vida da gente, porque mesmo que a gente tenha um hábito que a gente considera errado, a gente prefere manter o hábito porque está seguindo a maioria, mesmo sabendo que é errado. Para quê? Para que a gente tenha aprovação e aceitação. Veja bem, quando você é adolescente, se os seus coleguinhas fumam, você vai querer fumar porque eles fazem, você está seguindo aquele modelo para você ser aceito ou para você pertencer àquele meio. Então você não vai querer ser diferente sozinho. É melhor errar no coletivo do que estar certo sozinho. E aí as pessoas são assim, elas começam
a fumar, começa a beber, começa a fazer uma série de coisas que a princípio para elas pode parecer natural e normal, mas depois acaba provocando uma dor e o desejo de parar de fazer aquilo. E em relação aos hábitos, eu vou até contar uma história bem interessante, uma história minha, que são coisas pequenas para você perceber, até intuitivamente a forma que eu encontrei de eliminar esse hábito, que você também pode adotar, foi pela punição. E depois eu fui descobrir em psicologia que é uma técnica da psicologia para fazer as pessoas mudarem de comportamento. Teve uma época na minha vida que eu fazia uma coisa que era ridícula, mas pensa numa coisa ridícula, era muito ridículo. Eu tinha o hábito de soprar saliva entre os dentes, ficar soprando a saliva entre os dentes. Nossa, que coisa horrorosa, gente. Aquilo era terrível. E eu trabalhava com alguns colegas e um deles virou para mim assim: nossa, uou, que coisa horrorosa, cara, que trem mais nojento que você fica fazendo, soprando essa saliva no meio dos dentes. E aí eu fui pensar o que eu podia fazer para me livrar daquele hábito, porque é um hábito, é uma coisa que eu fazia de forma automática, né? Acabava sendo quase que involuntário, eu não me percebia, eu não me via fazendo aquilo. E a forma que eu encontrei para ficar atento ou para me chamar a atenção àquilo foi pedir para ele ou para eles, os colegas, falar assim: olha, o negócio é o seguinte, toda vez que você me vê soprando a saliva entre os dentes, você me dá um tapa na nuca. Eita! Mas eu tomei tapa na nuca, hein? Em contrapartida, eu acabei me livrando desse mau hábito. Perceba como que a gente tem que buscar formas de ter o comportamento que a gente deseja. Basta você ter um pouco de criatividade, basta você ter um pouco de vontade, de bom senso, de persistência, de constância. São várias coisas envolvidas, mas o que eu quero dizer com isso é que é possível. O hábito, ele é feito basicamente de um estímulo. O estímulo gera um desejo, o desejo gera uma resposta, que é uma emoção e, obviamente, uma ação. E no final das contas, de um modo geral, também tem uma recompensa, que é o prazer. Qual que era o estímulo que eu tinha para soprar saliva entre os dentes? Bom, no primeiro momento, o que eu percebo como estímulo era a questão da boca salivar. A boca salivava, aí já disparava aquele desejo. Perceba então, né? O estímulo era a saliva, disparava o desejo de soprar a saliva entre os dentes. E aí vinha a emoção ou a ação de eu soprar eventualmente ou naturalmente a saliva entre os dentes. E o prazer, que sinceramente não dá para você medir, não dá para saber, que é uma coisa automática. Tinha algum tipo de prazer nisso, mesmo que fosse inconsciente. E os hábitos são desenvolvidos dessa forma. Ou seja, vamos pensar que talvez eu fizesse isso para não cuspir? Não sei, sinceramente não posso quantificar, não tem como eu medir isso. Mas a deixa, né, o que disparava isso, ou o estímulo para eu fazer isso, era a questão da minha boca salivar. Isso vem da psicologia, com o Skinner, onde ele adestrou ratos dessa forma. Ele colocou os ratos numa gaiola e aí tinha uma barra onde... Eu fiz essa experiência na faculdade, com ratos mesmo. Tinha uma barra que o rato apertava e liberava água para ele. Aí ele associou a barra à água. Então foi estímulo, resposta, que era o ato de ele chegar lá para tomar água, e a recompensa, que era o prazer de ter tomado a água. E é assim que os hábitos funcionam. Também o Charles Duhigg, no seu livro O Poder do Hábito, o que eu estou chamando de estímulo, ele chama de deixa. O que é a deixa? A deixa é a coisa estar disponível para você. Às vezes você nem está com vontade de, por exemplo, comer um doce,
mas o fato de você ver o doce ali próximo, a coisa está disponível para você, te desperta ver o doce é o estímulo, te desperta o desejo de comer doce, a sua emoção ou ação é pegar o doce e o prazer, óbvio, a recompensa é o prazer do açúcar. Então aí já comece a perceber que uma das formas de manter um hábito é manter o estímulo, é manter a coisa. Se você não quer alguma coisa, se afaste dela. Isso serve, inclusive, para relacionamentos. Já viu aqueles casais que se separam e depois ficam querendo frequentar o mesmo ambiente? Complicado, não é mesmo? Pois é. Muitas das vezes, o que as pessoas têm também nos relacionamentos é o hábito. A gente fala assim, a gente é comodismo, a gente está acostumado. É hábito, é uma coisa que é automática, estar junto é automático, fazer as coisas junto é automático. E de repente você se vê separado ou só sofre esse corte, se você ficar vendo, tendo contato, alguém falando com você sobre esse ex-relacionamento, é a deixa, né? Vai despertar em você, é um estímulo que pode despertar em você o desejo de agir, que é querer voltar para aquela pessoa. Só estou dando um exemplo mais prático para você entender como que funciona o hábito. E os resultados que a gente tem, eles são o efeito tardio dos hábitos. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa tem o hábito de se alimentar mal, o efeito tardio ou resultado dessa má alimentação vai ser o prejuízo da saúde, não é verdade? Outro exemplo, se a pessoa tem o hábito de gastar mais do que ganha, o efeito tardio desse hábito de gastar mais do que ganha vai ser o quê? Muito provavelmente serão as dívidas. Se eu tenho dívidas no cartão de crédito, é o resultado tardio do meu hábito de usar mal. Se eu tenho dívidas no cheque especial, é o resultado tardio do meu hábito de estar entrando no cheque especial. Por que eu falo tardio? É porque você só percebe depois. O hábito é natural, né? Você faz de forma automática e às vezes até de forma inconsciente. Você acha que está consciente, mas não, porque você dá uma justificativa racional para um problema que é emocional, que é o desejo de gastar. Nessa sequência, o que precisa barrar? Se o primeiro, se a entrada do comportamento é o estímulo, o que precisa mudar? Precisa mudar o estímulo. Ou, se você recebe o estímulo, você precisa canalizar o desejo para outra coisa para ter uma ação diferente da que você não deseja. Então é migrar uma ação indesejada para uma ação desejada em relação ao que você quer do hábito. E aí, quando fala de hábito, as pessoas, por exemplo, vão pensar que o hábito pode ser adquirido com uma meta. Não, eu tenho uma meta de parar de fumar até tal dia. Difícil a pessoa fazer isso. Eu tenho uma meta de mudar minha alimentação até tal dia. É a mesma coisa de dizer assim, eu tenho a meta de comprar um carro. É uma coisa pontual. Tem a meta e tem o processo. A meta é aquilo que você atinge e parou ali. Por exemplo, pessoas que durante a quaresma fazem penitência. É um tipo de meta, porque tem tempo determinado. Aliás, provoca um sofrimento tão grande que a pessoa não vê a hora de acabar, chegar sábado de aleluia, para parar de se punir, entre aspas, por uma coisa que é prazerosa. Quando, na verdade, ela deveria aproveitar esses 40 dias que ela teve para mudar o comportamento e eliminar os estímulos em relação àquilo, para que, obviamente, ela tivesse uma vida melhor, porque se ela está pagando penitência, é por uma coisa que não está lhe fazendo bem. A meta, ela não ajuda na mudança de hábito. O que ajuda na mudança de hábito é você determinar um processo.
Porque o hábito tem dois lados, né? Ele pode ser bom e ele pode ser ruim. E ele não foi adquirido como uma meta. A criança não tem uma meta de falar, a criança não tem a meta de comer doce. Não, isso foi adquirido ao longo do tempo. É adquirido porque vê a mãe comendo, vê o pai comendo, o filho vê o pai fumando, ou vê o pai bebendo. E esse é um processo até desencadear esse desejo, e esse desejo desencadear a ação de beber, de fumar, de comer. E aí vem o efeito, que o efeito primeiro é o prazer, mas o efeito colateral é o que a pessoa não deseja, é o prejuízo à saúde, é engordar, é não ter o corpo que deseja. É assim que acontece com as pessoas em relação aos hábitos. Eu já ouvi algumas vezes as pessoas falando sobre que para a gente ter uma boa performance ou para a gente ter uma vida que deseja, a gente tem que melhorar 1% ao dia. Com todo respeito que eu tenho às pessoas que dizem isso, que até está em livros também, eu não concordo. Não tem como uma pessoa melhorar 365% ao ano. Aliás, eu te pergunto, como que você vai mensurar esses percentuais de melhoria? Em qual sentido você está melhorando 1% ao dia? Você está em quantos por cento então? Vamos lá. Ah, tá, se é 365% ao ano, você começou do zero? Você então não era nada. E aí você começou com 1% dia 1º de janeiro para estar com 365% dia 31 de dezembro? Não, não é isso. O que você tem que fazer é buscar ser melhor do que você mesmo. É você perceber que você tem a capacidade de mudar a sua realidade. Todos têm a capacidade de mudar a realidade. E eu fico pensando, o resultado que você tem é efeito dos seus hábitos. Então, se a gente for pensar um pouco, a mudança do comportamento até culminar no hábito, ele pode passar pelo resultado, que é uma meta. Você pode determinar uma meta. Vou ficar 40 dias sem, enfim, me punindo por algum motivo, né? Ou me privando de algum prazer, ou me privando de algum hábito. Aí você tem um resultado no final desses 40 dias, porque você conseguiu cumprir a sua meta. Aí vem a outra parte, que no lugar disso é o processo. Ou seja, eu não tenho prazo determinado, não são 40 dias. Eu vou fazendo isso até que eu deixe de fazer. E aí foi o processo. E o processo vai gerar quê? A mudança da sua identidade. O que eu quero dizer com isso? Você vai... É como se fosse apagar uma tatuagem que antigamente era impossível, que não se conseguia fazer, e hoje se consegue. E na verdade, quando você muda a sua identidade, você está apagando aquela tatuagem e reescrevendo o que você deseja ali, no lugar daquele comportamento, daquele hábito que você não gosta. E como que você percebe que você quer mudar um hábito? Você percebe que quer mudar um hábito quando o seu pensamento é contrário ao seu comportamento. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que se sente atraída pelo dinheiro ou que tem o desejo de poupar, de economizar e não consegue. Então, é exatamente isso. Você é atraído pelo dinheiro, mas a sua identidade é de gastar. A sua tatuagem está escrita assim, gaste. Está cravada ali. Mas o seu pensamento é poupe. O que você tem que fazer? Você tem que apagar essa tatuagem e transformar esse pensamento em ação. Porque a sua ideia, na verdade, ela é um movimento mental. Mas o movimento mental só vai se tornar um hábito se você tiver a frequência e substituir essa tatuagem anterior, que era a identidade que você tinha de gastador, por outra identidade, outra tatuagem
que é a de poupador. É apenas um exemplo, mas serve para qualquer tipo de hábito que você queira mudar. A mudança de hábito, ela é estrutural. Você percebe que mudou um hábito quando você não consegue mais deixar de fazer aquilo. Quando passa a ser automático. Por exemplo, é desejável que escovar os dentes seja automático. Portanto, quando você não escova os dentes, o que vai evidenciar que você tem o hábito de escovar os dentes é a falta que você sente de escovar os dentes. E assim serve para tudo. Para você perceber qual que é a diferença entre uma meta e um processo para mudar a identidade, vou dar um exemplo de uma pessoa que não gosta de ler. A pessoa não gosta de ler, aí um outro indica para ela um livro, ela vai, pega a meta dela, é ler aquele livro. E quando ela acaba de ler aquele livro, ela tem aquela sensação de que se livrou do mal, né? Porque ela não tem o hábito. E aí é que está a diferença, né? O processo entre o resultado, se ela lê o livro, ela tem resultado, lê o livro. O processo é de eu me tornar uma pessoa que não lê em um leitor. Se está carimbado lá, né? Se minha tatuagem é que eu não gosto de ler, mesmo não gostando, eu posso ler um livro. Mas eu não vou me tornar um leitor, porque eu não mudei a minha identidade. Então o objetivo não é você ter uma meta de ler um livro, o objetivo é você se tornar um leitor. O objetivo não é você ter a meta de pagar suas dívidas. O objetivo é você se tornar um poupador, é você mudar a sua identidade para gastar menos do que você ganha. Essa é a diferença. Portanto, quando você percebe consultorias que as pessoas oferecem, elas vão conseguir fazer uma pessoa sair de devedor para poupador ou fazer sobrar dinheiro. A questão é, essa mudança foi estrutural ou foi apenas uma meta? Porque aí deu resultado, no final das contas vai dar resultado. Agora, a mudança foi estrutural? A mudança foi no DNA, foi na identidade da pessoa? Ela vai conseguir replicar isso? Ela vai conseguir não se desligar mais dessa característica de gastar menos do que ganha? Essa é a mudança estrutural. Eu acredito que tenha ficado claro para você qual que é a diferença entre uma meta e o processo de mudança da identidade. E o que tem mais de mais importante é a mudança da identidade, porque a mudança da identidade ela está mexendo na sua mente, ela está mexendo na sua estrutura mental, não está determinando uma coisa que é temporária. Aí você pode estar pensando assim, tá bom, beleza, entendi. A gente tem que mudar lá a tatuagem, até porque a gente sabe que remover uma tatuagem dá muito mais trabalho do que fazer uma tatuagem. E assim como a tatuagem, né, dá menos trabalho fazer do que tirar, com a mentalidade também é assim, dá muito menos trabalho você criar essa identidade do que você substituir. É por isso que requer muita vontade. O desejo de ser melhor tem que ser maior do que o prazer de não fazer. E aí, para você mudar esse comportamento, para você começar a mudar o seu hábito, seja ele qual for, uma coisa que é importante é você começar a pensar o que a pessoa que você deseja ser faria. O que eu quero dizer com isso? Você quer ser uma pessoa fitness ou quer ser uma pessoa que tenha uma alimentação mais saudável. Eu não vou nem falar de fitness. Você chegou à conclusão ou fez os exames e chegou à conclusão que os seus dados, né, os seus exames deram muito negativo, seu colesterol está alto e está tudo bagunçado. E aí a primeira coisa que acontece é você assustar porque você percebe que vai ter que tirar os seus prazeres e vai colocar outras coisas ou vai ter que colocar outras coisas que não te dão tanto prazer. E de fato, o que acontece quando você se depara com essa situação? Ao invés de ficar sofrendo pelo que você vai ter que deixar de fazer, o convite que eu te faço é você se questionar: o que uma pessoa saudável faria? O que uma pessoa que não tem colesterol alto faria? O que uma pessoa que precisa
melhorar o condicionamento físico faria? Por exemplo, a pessoa que quer melhorar o condicionamento físico, ela pegaria o elevador ou ela iria pela escada? E quando você se faz esses questionamentos, se você não ceder ao seu alienígena, que é aquela voz que fica te sabotando, e usar o seu lado gênio, que foi esse que perguntou o que uma pessoa que quer ter um melhor condicionamento físico faria, você vai acabar optando por ir pela escada, para que você melhore a sua condição física, não há dúvida nenhuma. Você melhora muito mais sua condição física subindo e descendo uma escada do que só em pé apertando o botão de elevadores. E aí, nesse sentido, para você aproximar do que você deseja, você tem que agir como a pessoa que você imagina que tem o comportamento que você quer adquirir faria. É como se você importasse o hábito do outro, né? O que o outro faria no meu lugar? E passar realmente a modelar aquilo, passar a fazer aquilo que com a frequência, com a constância, você vai acabar transformando ou substituindo essa tatuagem por uma outra tatuagem, que vai mudar de prazer de comer para prazer de uma vida saudável. Qual tatuagem você gostaria de ter? Prazer de comer e morrer? Ou prazer da vida saudável? Não sei, é relativo, né? Cada um tem uma forma de pensar. Mas se é uma coisa que te incomoda, com certeza é a hora de você se questionar se é isso que você quer para sua vida. Eu costumo separar disciplina de hábito. A disciplina é necessária onde o hábito não está instalado. O que eu quero dizer com isso? Se você tem o hábito de consumir açúcar doce, você tem o hábito de gastar, a disciplina é necessária para você mudar esse hábito. Ou seja, toda vez que você se pegar com o desejo de gastar, você tem que ter a disciplina para não gastar. Portanto, eu até costumo dizer que a disciplina não é uma coisa boa. A disciplina é uma coisa ruim, mas que vai te levar para uma coisa boa, que é o hábito, a mudança de hábito. Perceba, toda vez que você precisa de disciplina é porque é para fazer alguma coisa que você não tem prazer em fazer. Por exemplo, por que os alunos precisam ter disciplina para estudar? Porque não gostam de estudar, porque se gostasse de estudar nem precisava de disciplina, ele ia lá voluntariamente estudaria. Faz sentido? É assim que eu percebo. Porém, se você tiver a disciplina e começar a descobrir na leitura coisas que vão te provocar prazer, te gerar prazer, aí sim a sua vida vai mudar. Aí sim vai se tornar um hábito, você vai sair de um estudante para um leitor. Né? O estudante, às vezes, ele é obrigado. É isso? Não vai ser mais pela nota, e sim pelo conhecimento que você vai adquirir. Então, a verdadeira mudança de hábito, ela não está no resultado, ela está na mudança estrutural da sua mente. O hábito é um comportamento que se tornou automático. Para você saber se tornou um hábito, é só você ver se você faz aquilo de forma automática. É como dirigir, por exemplo. No começo você tem que ficar ali, tem que ter disciplina, para quê? Para organizar a sua mente, para ter controle motor, da hora que você vai passar a marcha e pegar no volante, às vezes vai passar a marcha, o volante vai junto, até isso virar um hábito, ou como chama em psicologia comportamental, um condicionamento, né? O hábito também passa pela fase do condicionamento. Você tem que se condicionar para mudar um hábito. Você tem já o condicionamento instalado, aí você provoca a mudança desse condicionamento que provoca a mudança do seu hábito. Portanto, para você entender os seus hábitos, para você saber quais são os seus hábitos ou as coisas que você faz de forma natural, é importante que você liste. Vou dar um exemplo, assim, como listar os hábitos, porque a gente é muito reducionista. Pensa comigo, se eu pedir você para colocar um carro em movimento, qual é a sequência de passos que você tem para colocar o carro em movimento? Mentaliza aí, pensa, sequencia na sua mente o que você precisa fazer para colocar um carro em movimento. Não sei qual sequência que você adotou, mas eu garanto
Ou é possível que você não tenha pensado, por exemplo, em destravar a porta, abrir a porta, entrar no carro, sentar no banco, colocar o cinto, colocar a chave na ignição, se for o caso, verificar a posição do câmbio, colocar o pé no freio, girar a chave. Perceba, a gente não atenta aos detalhes. E os hábitos são feitos de detalhes. Isso é que traz clareza. Então, sim, é importante que você relacione todos os seus hábitos. Estou passando para você a forma que você vai desenvolver para adquirir novos hábitos. E há hábitos que você... Sempre há um prazer secundário nos hábitos, né? Por exemplo, você pode não ter prazer em escovar os dentes, mas você tem prazer de ter um bom hálito, tem aquele gostinho bom, aquele frescor do creme dental, aquilo lá é um tipo de prazer. Inclusive, se você não sabe, aquele frescor e aquele sabor, ele é artificial, para que você, ou para te induzir a escovar os dentes. Então, sempre há um prazer. E é importante que você liste todos esses hábitos e, listando esses hábitos, lista os hábitos que você tem diário. E listando esses hábitos, você vai colocar qual hábito que você quer manter, qual hábito que você quer mudar e qual hábito que é indiferente. Porque tem hábitos que realmente são indiferentes. Para você fazer ou não fazer, não faz diferença, não te traz... se não traz vantagem, também não traz prejuízo. Com esses você não tem que se preocupar. Mas com os hábitos que você quer mudar, com certeza é importante que você fique atento a eles. E assim, aí sim, a partir daí você escrever qual que é o hábito que você quer adquirir no lugar daquele hábito que te incomoda. Vou dar um exemplo de como que às vezes a gente não percebe a necessidade de mudança de hábito e o quanto a gente precisa de disciplina até que se torne automático. O meu carro é automático e toda vez que eu vou parar o carro, eu posiciono ele no P e desligo a chave. Recentemente, eu vi uma recomendação em que a pessoa falou assim, olha, toda vez que você coloca o carro no P e desliga a chave, você está forçando o câmbio do carro. Aí ele até deu exemplo, ele colocou o carro no P lá, foi um vídeo, ele colocou o carro no P, aí a hora que ele puxou, o carro deu um tranco. Eu já vi isso várias vezes no meu carro. Aí ele falou assim, olha, o correto para você não sobrecarregar o câmbio do carro ou a caixa de marchas é você colocar, parou o carro, você coloca no N, desliga o carro, puxa o freio de mão e coloca no P. Ou vice-versa, você coloca no N, puxa o freio de mão, desliga o carro e coloca no P. Ou seja, a última coisa que você deve fazer antes de sair do carro é colocar no P. E foi isso que eu precisei mentalizar. A última coisa que eu preciso fazer antes de abrir a porta é colocar no P. Então, nesse caso, eu já vou ter desligado o carro para colocar no P. Então, ele tem que estar no N. Esse é o raciocínio, esse é o princípio. E isso não é fácil, porque várias vezes eu vou me pegar falhando, patinando naquilo. E para se tornar um hábito, eu vou ter que ficar repetindo, ou eu vou ter que ter disciplina para fazer isso. E é assim que a gente consegue mudar os hábitos. Também não é pouco comum as pessoas quererem mudar os hábitos, mas não mudar os comportamentos. Não tem como, um é atrelado ao outro. Por exemplo, uma pessoa que se não quer diminuir, quer parar de beber e continua frequentando festa open bar. Complicado. Uma pessoa que quer parar de fumar, parou de comprar o cigarro, mas mantém os cinzeiros em casa. Não é? Complicado. Uma pessoa que quer se livrar do vício, do crack, por exemplo, mas continua morando na Cracolândia. Ou seja, todo o estímulo, todo o ambiente para que ele mantenha aquele hábito existe. Basta pensar nisso. Se você quer mudar algum hábito, você tem que mudar o ambiente, você tem que criar uma condição, ou você tem que se afastar do que é errado e se aproximar do que é certo. Uma forma ótima de fazer isso é você tornar
o errado difícil e o certo fácil. O que eu quero dizer com isso? Se você quer fazer atividade física, o que é errado quando você quer fazer atividade física? Errado é você deixar para pegar a roupa na hora que vai fazer atividade física. A maior dificuldade que as pessoas têm para fazer atividade física é sair de casa. Então já deixa já uma condição, já deixa o estímulo lá, deixa a roupa prontinha para você vestir e a hora que você levantar da cama, ao invés de você vestir uma roupa para depois vestir a outra, você já entra na roupa da atividade física, para você condicionar o seu cérebro para fazer aquilo lá funcionar. Se você quer ter uma alimentação saudável, a gente vai sempre no caminho mais fácil. Então, assim, para tornar o errado difícil, você tem que se afastar das coisas que você não pode comer e facilitar para as coisas que você quer comer. O que eu quero dizer com isso? Se a parte mais chata de ter uma alimentação saudável é preparar o alimento, prepare pequenas porções e deixa congelado, porque a hora que você for comer, você não vai ter o sabotador de ir no caminho mais fácil ou no caminho mais curto, no pronto, no processado. Por quê? Porque a coisa está ali, é só você pegar, descongelar e fazer, é muito mais rápido e vai te estimular a mudar o hábito. Então, se você quer mudar um hábito, você tem que tornar o errado difícil e o certo fácil. E olha só, como que a gente engana com as coisas. Você já viu os maços de cigarro que aparece lá as pessoas com câncer, ou as fotos, né, das pessoas com câncer, as pessoas com o pulmão necrosado e tal? Há de se imaginar que aquilo lá motivaria a pessoa a parar de fumar, não é? Tá, mas pensa comigo. Grande parte das pessoas fumam por qual motivo? Por ansiedade, não é? Ah, por que você fuma? Ah, eu fumo porque quando eu fico ansioso eu fumo. Beleza. Se você fosse um fumante, você não ficaria ansioso se visse um pulmão necrosado numa embalagem de cigarro? Você não ficaria ansioso se a pessoa passasse a ideia de que você poderia ter um câncer? E aí acaba tendo um efeito contrário, porque a ansiedade de ver aquilo ali vai fazer você fumar. É um negócio meio capcioso. Parece que está ajudando, mas na verdade eu questiono: está ajudando quem? O fumante ou o produtor? Pensa aí se faz sentido. Fica reforçado aí a necessidade de você tornar o errado difícil e o certo fácil. E aí sim é importante dizer que o que vai levar à mudança de hábito é a constância. A constância leva à perfeição. Eu vi um livro em que um professor fez um teste com os alunos sobre uma fotografia. Eles eram fotógrafos e ele separou dois grupos e falou assim: olha, esse grupo aqui, ó, o objetivo do trabalho deles é tirar o máximo de fotografias possível. Quanto mais fotografias, melhor. E aí, para cada quantidade de fotografia, eu vou dar uma pontuação. Então, tem uma equipe que era quantidade de fotografias, e aí depois ele separou outro grupo que foi a qualidade de fotografia. Olha, para esse grupo aqui, eu vou avaliar a qualidade da fotografia. A fotografia com melhor iluminação, melhor angulação e etc. e tal. E colocou aquele monte de técnicas que os fotógrafos sabiam que tinham que ter para tirar a melhor fotografia ou a fotografia perfeita. Aí eu te pergunto, ao final do teste ou ao final do experimento, qual grupo que você acha que teve as melhores fotografias? O que tirou a maior quantidade de fotografia ou o que buscou a fotografia perfeita? E aí é curioso, porque boa parte das pessoas vai imaginar que é o grupo que buscou a fotografia perfeita. Mas não. Quem teve as melhores fotografias foi o grupo que tirou a maior quantidade de fotografias. Que aí justifica o que eu falei sobre a disciplina. Eles tiveram a disciplina para colocar em prática, enquanto o outro grupo ficou buscando a perfeição, sem a disciplina de colocar em prática.
porque ficava preocupado só com a parte técnica. Portanto, eles tiravam poucas fotos e não aperfeiçoavam. Enquanto quem tinha a constância foi percebendo com o volume o que precisava ser melhorado, no lugar de ficar só pensando. Esse é o problema. As pessoas estão constantemente achando que nunca estão preparadas para mudar alguma coisa. Quando tiver isso eu faço, quando tiver aquilo outro eu faço, quando eu estiver preparado eu faço. Não existe isso. Simplesmente faça, comece a fazer, até que se tornar um hábito. A hora que se tornar um hábito, aí sim você tem condições de melhorar. E a hora que tornar um hábito, muito provavelmente você está fazendo muito melhor do que quando você começou. É isso que as pessoas não percebem. Para mudar um hábito, você simplesmente tem que começar a fazer. E é engraçado que quando a gente oferece resistência para alguma coisa, a gente não precisa mais do que 2 minutos para mudar isso. Foi o que eu falei. Você quer ir para a academia? A hora que você já, esses 2 minutos que você está já colocando a roupa de academia, pode mudar o seu comportamento. Porque aí você fala, não, agora já estou com a roupa de academia, agora eu vou. Sempre lembrando que você tem que estar ativando o seu lado gênio, em contraposição ao seu lado alienígena. Porque ele vai tentar te vencer. Agora, se realmente fizer sentido para você, você vai fazer pensando na saúde e não no trabalho que tem ou na dor de fazer atividade física. A mesma coisa em relação a dinheiro. Se você quer mudar o seu hábito de gastar, você tem que mudar o seu comportamento e tem que ter a disciplina para fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, se você não tem controle com cartão de crédito, deixa o cartão de crédito em casa. Você tem que adquirir essa disciplina de não andar com cartão de crédito até virar o hábito de você não usar o cartão de crédito. A hora que virar o hábito, o fato de você estar com ele já não vai fazer muita diferença, porque você já vai ter o discernimento, ou o seu gênio vai ter força suficiente para combater todos os seus alienígenas. Ou, se você tiver com dinheiro disponível para comprar e percebe que você foi comprar uma coisa que você não planejou ou que você foi pela emoção, no lugar de comprar, você espera 24 horas. É um exercício fácil? Não estou falando que é fácil, mas não é impossível. A questão é que quando você fala, é fácil falar. Quem é que está falando é fácil falar com você? É o seu alienígena. No lugar de falar é fácil falar, por que você não fala é fácil fazer? São 24 horas, não é possível que você não dá conta de abrir mão de uma compra ou de gastar por 24 horas. E se depois dessas 24 horas aquele desejo de comprar permanecer, é porque provavelmente é uma coisa que faz diferença suficiente para você investir o dinheiro que você desejou comprar esse bem. E é importante você perceber que não é o fato de você adiar uma compra por 24 horas uma vez que vai fazer você mudar. Não é o fato de você vestir a roupa de academia uma vez que vai fazer você mudar. O que vai fazer você mudar é a frequência. Quanto tempo demora para você adquirir um hábito? Também não concordo. Tem muitos aí que falam, demora 21 dias, não sei o que tem, que nada. Demora o tempo necessário para você fazer de forma automática. Demora o tempo necessário para você se sentir culpado por não fazer. Demora o tempo necessário para você sentir a necessidade de fazer. Ou seja, o tempo para adquirir um hábito demora o tempo para virar um hábito, porque se não for dessa forma, se não for automático, é porque não é hábito ainda. A hora que você estiver perto de alguma coisa, falando lá das compras, esperar 24 horas, e você tiver o discernimento para decidir na hora que não é para comprar aquilo, você não vai precisar mais das 24 horas. Aí sim, virou um hábito. E perceba, nesse caso foi estrutural. Você substituiu a tatuagem que estava escrito compre por impulso por tenha bom senso para comprar o que for necessário. E aí eu falo que a necessidade é relativa.
necessário para você ter prazer e conseguir sempre gastar menos do que você ganha. Esse é o bom senso. Então vamos lá? Vamos ao exercício que eu falei que eu ia passar para você no final. Eu já falei um pouco dele, mas agora eu vou falar de forma estruturada. O que você precisa fazer para adquirir um novo hábito ou mesmo mudar um hábito que você não gosta? Bom, primeira coisa, eu já tinha falado antes, você vai listar todos os seus hábitos. Desses hábitos, e eu faço isso e funciona. Desses hábitos, você vai pegar um hábito que te dá prazer, alguma coisa que você adore fazer e que você não queira deixar de fazer. Como eu disse, era para listar os hábitos, né? E depois que você listou os hábitos, você colocar os hábitos que você quer manter, os hábitos que você quer se livrar deles e os hábitos que são indiferentes. Então, esses hábitos que você quer manter, que são coisas que obviamente te dão prazer, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esses hábitos que você deseja se livrar deles, vai determinar o que precisa mudar, ou ainda que seja um novo hábito, você vai determinar ou o novo hábito ou o que precisa mudar. E qual o comportamento que você precisa ter para mudar. Ok, vou dar um exemplo. Você não lê, é uma necessidade que você percebe que tem de ler, você tem o desejo de ler, de mudar esse hábito de não leitor para leitor. Perceba, não é atingir uma meta de ler um livro, mas é se tornar um leitor. E aí o que você faz? Aí tem uma coisa que te dá muito prazer, deixa eu ver aqui. Tá, vamos supor que seja o seu tomar o seu café. E aí tem uma coisa gostosa que você gosta de um café, eu vou falar de mim, né? Eu adoro café com queijo. Sou mineirinho, ai, uma delícia. Gosto mesmo, muito, um cafezinho com queijo. E aí, para adquirir um novo hábito, o que eu faço? Então eu compro um queijão, aqueles redondão que você sorta ele na ladeira assim, ó, que é gostoso. Só de falar minha boca salivou. Tá vendo como é que funciona o hábito e o prazer? Aí eu vou, compro o queijo e eu vou comer o queijo tomando café. Só que, para isso acontecer, eu coloco esse hábito que eu quero adquirir antes do meu café e determino. Eu vou tomar café comendo queijo somente se eu fizer isso. Por quê? Naquele momento eu estou precisando ter disciplina. E aí eu tenho a disciplina para fazer com uma recompensa. Então eu sempre me recompenso pelo que eu estou fazendo, pela minha melhoria. E faça isso com os hábitos que você quer mudar. Sempre antes de um hábito que te dá prazer, coloque o hábito que você quer mudar. Que você precisa ter disciplina até virar um hábito. É assim que eu faço e funciona muito bem. E uma outra coisa, quando for um hábito bem relevante, se premie. Um dos hábitos muito relevantes que existem é você gastar menos do que ganha. Então, a hora que você perceber que você está com a disciplina para fazer sobrar dinheiro e que olha, qual é a forma de você fazer sobrar dinheiro, aí você vai e volta e pergunta assim, o que uma pessoa que poupa faria para sobrar dinheiro? Ah, sim, para sobrar dinheiro ela poupa antes de gastar. Vocês estão percebendo o que é tornar o errado difícil e o certo fácil? Errado é você gastar o dinheiro todo para ver se sobra. Certo é você guarda o dinheiro e se organiza com o que sobrar. Esse é o certo. O errado é deixar para o final. Então você tornou o certo fácil, o errado difícil. Por quê? Porque no final das contas lá você vai ter dificuldade de fazer sobrar. E ainda se sobrar, em função de você ter feito certo, você ainda pode alimentar mais ainda o que você fez certo. E aí quando esse hábito ele traz um resultado maior para você, comemore. Fazendo uma coisa excepcional, uma coisa diferente do que você faz normalmente, comemore. Por exemplo, se você já começou a poupar e deu conta de poupar 6 meses, cara, planeja um negócio bacana para você fazer, vai num restaurante mais caro da cidade nesse dia e gasta e come o que você tiver vontade de comer. Porque, óbvio, se você conseguiu economizar durante 6 meses, você não vai gastar 6 meses da economia num restaurante chique.
Mas com certeza esse prazer vai te motivar a continuar poupando. E faça isso para várias coisas. Eu faço isso para muita coisa. Eu sempre me premio. E há formas de você se premiar sem necessariamente envolver dinheiro. Quando fala em mudança de hábito, não quer dizer que você não possa fazer as coisas. Por exemplo, não ser alienado. A pessoa eu vou dar um exemplo. Se eu falar parei de beber, o dia que você me ver bebendo, você vai me crucificar. Eu não estou bebendo. Então tá, eu mudei o meu hábito de consumir bebida alcoólica. Eu adorava Campari. E aí um belo dia eu falei, não fez mais sentido para mim, eu quis mudar esse hábito, eu parei de tomar Campari. Ok, ok. Significa com isso que já tem, não sei, 1 ano ou mais. Que aí eu não tomei mais Campari. E não só o Campari, eu tomava Campari, eu tomava um pouquinho de cerveja. O Campari eu não tomei mais. Sinceramente, não tomei. Desde o dia que eu decidi não tomar, não tomei mais. Mas a cerveja, nesse 1 ano, eu devo ter tomado umas 4 vezes. E quando eu falo 4 vezes, eu tomei 4 garrafas de cerveja. Nessas 4 vezes que eu tomei. Ou seja, a cada 3 meses eu tomei uma garrafa de cerveja. E foi uma forma que eu encontrei de me recompensar mesmo. Ou seja, é você ter o autocontrole, é o controle emocional para você manter a sua tatuagem. Não tem como apagar ali. Por isso que eu não falo assim, eu parei de beber. Não é isso. É você ter o controle emocional para saber que você pode fazer concessões, que você pode se premiar, que você pode, por exemplo, se você optou por parar de consumir doce, né, ou não está consumindo doce, açúcar, um dia lá, a cada tempo, óbvio, que seja exceção e não regra, você comer um doce. E sem culpa, porque quando eu tomo minha cervejinha, eu tomo sem culpa. E isso não me leva a voltar, porque eu não tenho mais a vontade. Como eu disse, depois que fica automático, virou um hábito. Então já virou para mim um hábito não beber. E se eventualmente eu bebo, não é porque eu estou adquirindo ou mudando o hábito para beber de novo. Não. Para mim é como uma forma de recompensa. E por fim, para mudar os hábitos, você precisa de constância e disciplina até que você não dê conta de não fazer. Somente assim você vai conseguir mudar o hábito ruim, o hábito indesejado, para um hábito que você deseja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, me siga no Instagram, Marcinho Álvares Oficial, curta minha página no Facebook, Marcinho Álvares Brain Influencer, e se inscreva no meu canal do YouTube, Marcinho Álvares. Curta, compartilhe, comente, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu tenho certeza que você tenha a compaixão de perceber que esse vídeo é útil também para mais pessoas. Um abraço, até o próximo vídeo.